Sois toda formosa, Virgem Maria, e não há mancha em vós. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos 1000 vezes. Uma boa noite. Boa noite de novo. Boa noite aos nossos queridos que estão aqui nos acompanhando, todos vocês que participam conosco, aos filhos do Carisma. Vamos mais uma vez, com a graça de Deus, pela misericórdia de Deus que nos dá a fidelidade, João? Fidelidade do João de vir lá de Jarinu para estar aqui conosco, de nós estarmos aqui porque cremos naquilo que Deus está preparando e Ele tem para nós através desses estudos desta noite, através de todo o caminho que nós estamos percorrendo, em nome de Jesus. Eu creio que todo esforço que você vai fazer agora neste momento de procurar reter a sua atenção, pegar o seu caderno, se colocar numa postura de estudo, se está com os pés para o alto aí no sofá, que sente, se endireite, se existe outras coisas aí ao redor, televisão que possa chamar a atenção, que possa desligar realmente, Vamos dar qualidade ao nosso tempo, Se nós estamos dispostos a estar aqui, nos formando, deixando que o Espírito Santo venha nos dar novamente o seu hálito gerador para nos devolver a origem, nós precisamos então ter a nossa atenção toda esse momento, principalmente nos meios de comunicação assim de redes sociais, onde o celular está na mão e o sininho do WhatsApp fica tocando e outras coisas ficam aparecendo no caminho, Então assim, que nós possamos utilizar deste instrumento de uma forma, enquanto ainda podemos, para que o Espírito Santo nos molde, amém? Então, nós vamos lá, Vamos dar continuidade. Nós estávamos explicando no encontro passado, João, sobre a memória, a importância da memória. E a memória, ela é uma potência que, como eu disse, que segundo a gente pegando a espiritualidade teresiana, de São João da Cruz, de Santa Teresa, ela foi meio que promovida a uma das potências superiores. Se a gente pega a antropologia fisiológica de diversas outras tendências filosóficas e teológicas, ela vai estar nas potências inferiores, como uma percepção, uma imaginação, uma razão, qualquer outra das nossas faculdades. E isso tudo junto que forma a nossa afetividade que é promovida lá para o superior, Mas a gente entendeu o porquê que tanto São João da Cruz, Santa Teresa e outros teólogos modernos, que a gente pode pegar como Garrigou Lagrange, como tem tantos outros, que a gente vê, tem o francês lá, que eu ainda não lembro o nome dele, o francês do... Lacran, como é que é? Eu esqueci, mas é um que ele escreveu um livro, um tratado sobre a mortificação, Todos eles, por que dão tanta importância, assim como Amedeo Tintini também, que é o grande formador da vida consagrada, dá tanta importância assim para essa questão da memória. Nós explicamos, E no encontro anterior, nós até falamos sobre o grande pecado que é considerado pela patrística da igreja como o maior dos pecados, que é o pecado do esquecimento, E ele é assim por quê? Porque dele se origina a mãe de todos os pecados, que é o egoísmo, Então, hoje dando sequência a essa parte, porque nós entendemos então essa ação da memória tudo, nós vamos um pouco abaixo. Naquilo que nós já falamos dos sentidos, nós vamos então explicar um pouquinho essa questão dos sentidos. Eu queria trazer uma palavra para a gente estar conversando. Que a gente possa pegar o livro do Gênesis. Se você está aí na sua sala e se sua Bíblia fica aí na sua estante aberta no Salmo 22, o Salmo 90, na minha família era o Salmo 90, Na sombra do Altíssimo.
né? E se ela não está empoeirada, que eu quero muito que em nome de Jesus não esteja, pegue então a sua Sagrada Escritura, o seu livro sagrado, no livro do Gênesis, o capítulo 3. Porque nós falamos como que Deus, a gente falando da antropologia fisiológica, explicando tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, nós explicamos qual que foi o projeto de Deus para nós, né? Nós explicamos que nós somos aí corpo, alma e espírito, né? Corpo e alma, como o catecismo nos diz, e dentro da nossa alma existe o espírito, né? Que forma mais ou menos, nós somos um duo, mas que com o Espírito na nossa alma, a gente entende essa tríade de Tessalonicenses, né? Que algumas correntes teológicas utilizam também. Mas essa é a verdade, o Espírito é onde Deus nos habita, Deus assim nos criou. E Deus nos criou então desse jeito, com esse nosso corpo, e como funciona a nossa mente, com as nossas faculdades, e também como funciona o nosso corpo e como que se liga tudo isso, né? E nós vimos então, através dos nossos estudos, que esse foi o projeto perfeito de Deus, foi assim que Deus fez essa obra de arte linda que somos nós, né? Onde cada detalhe tem uma perfeição, né? Se você pensar no tato, né? Nós temos sensores, né? Nas pontas dos dedos, né? Que nos faz ser capaz de sentir as coisas. A nossa pele, se recebe a brisa, ela é capaz de sentir a presença de Deus, né? Tudo que Deus criou é para nos comunicar a presença de Deus. Eu fico só imaginando, né, João, a experiência do profeta, né? A experiência do profeta Elias, que viu Deus na brisa, né? Foi uma experiência de toque, porque ele aguardava lá a audição, o rebombar de uma trovoada, né? Ele esperava ver ali a larva se derretendo e aquela coisa toda, o terremoto, aquela coisa grande, né? Ele esperava sentir toda aquela coisa, mas Deus se manifestou nele numa leve brisa. E a brisa a gente enxerga? Né? A brisa a gente não enxerga, a brisa a gente ouve, a brisa a gente não ouve. Ele sentiu no tato o toque de Deus, né? Olha que coisa maravilhosa. Então tudo que Deus criou em nós é para que nós pudéssemos senti-lo, e senti-lo, conhecê-lo, e conhecendo Ele, experimentássemos Deus e sermos felizes, né? Porque Deus é felicidade. Mas o que acontece? Acontece que a desordem entrou no mundo, né? A desordem entrou em nós. E por que muitas vezes Deus está aqui gritando conosco e nós não sentimos, né? Então que a gente possa, através desse relato, né, dessa leitura de hoje, conversando um pouquinho sobre os sentidos, ok? E se vocês forem tendo as dúvidas, né, podem ir mandando, perguntando, e a gente vai conversando. Então vamos lá. O relato do paraíso. A minha Bíblia, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, né? Algumas pessoas podem estar tendo com alguma outra tradução. Alguma palavra vai ser diferente, mas o sentido vai ser o mesmo, tá bom? A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito, né? A serpente era astuta, tá bom? Ela disse à mulher: então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir o discernimento. Então tomou-lhe do fruto e comeu.
Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se-lhe os olhos dos dois e perceberam que estavam nus, e entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então vamos pensar lá, né? A serpente aqui falava que ela era o mais astuto dos animais do campo, né? E Satanás, a gente sabe aqui pela tradição, né, que essa serpente é Satanás ou o diabo, ou Lúcifer. Ele se veste, o Satanás é um anjo, né? Um anjo espiritual, que os anjos são por espíritos, né? Eles podem adquirir formas, mas eles não possuem forma. Então, olha só como que esse primeiro ataque da desordem veio em todos os sentidos dos seres humanos, né? Ali em Adão e Eva. Por quê? Porque, primeiro de tudo, Satanás ele toma a forma da serpente, ele entra na serpente, que era, segundo a Sagrada Escritura, o mais astuto de todos os animais dos campos. Então, se apresenta para a mulher, né? Então, a mulher vê a serpente, ela vê, tem contato, fica muito mais fácil de seduzir, de iniciar um diálogo ali com a mulher, né? Porque está vendo, está falando. E quando fala, ela, né, ouve e já coloca logo uma intriga, né? Um questionamento. Aquilo que entra pelo ouvido já vai lá dentro, né? na mente da mulher, onde ela tem as suas potências inferiores, e ela já começa a elaborar um processo ali. E já a serpente ela já chega com uma mentira, né? Ela é verdade, né? Ela pergunta assim: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Satanás sabia que não era de todas as árvores, né? Mas ela quis iniciar o diálogo aí, né? Quis colocar entrar em contato com a mulher, e já começa com uma mentira. Aí a mulher já dá trela para a serpente, né? Não é todas as árvores. A mulher responde então: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis e nem tocareis, porque senão vós morrereis. Aí a serpente vem com uma outra mentira, né? Então olha só, a mulher ela começa a dar diálogo para a serpente. Muitas vezes, né, Santa Teresinha, que é uma mestra da espiritualidade, ela vem falar, né, que no combate espiritual o que a gente tem que fazer é fugir de Satanás, né? A gente tem que fugir, e a gente está dando, né, vai dar aos pensamentos, vai dando trela. E aqui não era nem pensamento, que Satanás ele se fez visível mesmo, começou a conversar com ela como uma serpente. E aí ele vai com uma outra mentira: não, vós não morrereis, né? Então olha que interessante, né? Ele toca os sentidos pela visão, né? Pela visão ela vê, toca também pela audição, que começa a colocar intriga, e a intriga daquilo que ela ouve começa a colocar dúvida, começa a gerar pensamentos na cabeça da mulher. Então ela começa a imaginar: será que é verdade? Será que a gente não vai morrer? Né? Será que a gente vai se tornar como Deus? Começa a ter os questionamentos, aí a imaginação já começa a pensar, né? Como é que é ser como Deus? O que será que vai acontecer? E apresenta o fruto, e a mulher ela olha o fruto. Então olha como vem, ali já abriu a casa, a vontade já começou a ficar fraca, porque já começou a causar uma dúvida em relação a se o que Deus tinha ensinado era verdadeiramente, né? Começa ali o início daquela concupiscência ali que a gente vai chamar a cobiça dos olhos, né? Soberbo dos olhos.
que é a soberba dos olhos, a cobiça dos olhos também, que é você começar a imaginar como é que seria eu como Deus, aquela coisa toda, né? E que a gente vai ver mais pra frente que a gente faz muito isso sem ser com essas palavras. E aí, então, ela vem uma outra tipo de tentação. A serpente, então, vai lá e mostra, né, o fruto. E como que diz aqui na Sagrada Escritura que era o fruto? Né? A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista. A gente até coloca na literatura a figura da maçã, né? Para a gente entender muito bem isso. Não imagine, a gente não sabe se era maçã ou que era, mas imagine, era um fruto bonito, cheiroso, né? Agradável. Tá mexendo com o quê? Né? Quais são os nossos sentidos? Quais são os nossos sentidos humanos? Né? O paladar deve ser gostosa de comer. A mulher ela deve ter imaginado assim, bom, se eu não adquirir, se eu não ficar como Deus, pelo menos bom de comer deve ser, né? Então ali já foi ali para a concupiscência da carne, para a concupiscência da carne mesmo, né? O prazer carnal que está muito ligado ali, né? A luxúria, a gula, né? Então já foi pelo menos bom para comer vai ser. Olha o pensamento. Naquele momento onde já chegou para o nível mais baixo, o nível mais animalesco ali da mulher, ali dos seus instintos, ela já nem lembrava mais o que Deus estava falando, o que Deus tinha instruído. Já teve um esquecimento do que Deus disse, né? Não, vós morrereis. Né? Porque se aquela lembrança tivesse na consciência ali martelado, não, Deus disse que vós morrereis, talvez ela até argumentaria, né, alguma coisa, mas naquele momento, seduzida pelos seus apetites, seduzidas ali por aquilo que a tentação lhe propôs, né, ela vai e come do fruto. E quando ela come do fruto, então lhe abre a consciência, né? E aí ela percebe tudo o que aconteceu e aí entra o pecado, né? Entra a desordem. Toda desordem ela entrou no homem a partir desse momento, porque ela adquire realmente o conhecimento, né? Mas que não é que é o conhecimento do bem e do mal, né? Que é o conhecimento, porque até então eles estavam puros. Né? Eles eram preservados, existia no homem a pureza, então seus sentidos eram todos ordenados, ele estava todo em ordem, porque existia uma pureza neles, eles não tinham o conhecimento da maldade que vinha de Satanás, mas a partir daquele momento que eles se abriram a isso, eles tiveram esse conhecimento, né? E aí toda a desordem entrou. Quando toda a desordem entrou, veio esse esquecimento de Deus aconteceu. Quando se esqueceram de Deus, quando sentiram o pecado, começaram a se esconder de Deus, né? Então, o que aconteceu? Deus deixou de ser o amigo, né? Aquele amigo que todas as tardes, né? Nas leituras anteriores a gente vê, todas as tardes o Senhor Deus ia passear pelo Jardim do Éden para ver o homem, né? Para conversar com Adão e Eva. E, como de costume, mais uma vez, Deus ele foi passear no Jardim do Éden para ver Adão e Eva. E onde estavam eles? Escondidos, porque estavam com medo de Deus, né? Então, assim, eu acho isso tão sério, sabe, João? Eu estava até conversando, vou abrir um parênteses aqui. Eu estava até conversando com o pessoal da comunidade, né, esse final de semana, porque com aquela questão do aborto da bebezinha da criança de 10 anos, né, pipocou um monte de coisa na internet, né, e é uma atrocidade realmente tudo isso, né, e teve as pessoas se levantando, né, as pessoas se levantando contra, as pessoas se levantando a favor, e por acaso eu passei um pouco pela internet, que graças a Deus eu fico fora de tudo isso, né, e aí a gente vê, né, as pessoas, o quanto elas, assim, católicos apoiando, né? Colocando mais para o aborto. Era isso que a gente via lá. Eu vi em páginas católicas isso, né? Ah, eu sou contra o aborto, mas eu sou contra mais, né? Então, assim, eu fiquei imaginando, assim, aí eu tinha um comentário numa página que eu até mandei para os filhos, né? Uma página católica.
em que a página estava condenando, né, falando que o aborto ele é uma prática realmente hedionda, né, que qualquer um que estivesse com seus sentidos ordenados, que estivesse com a sua mente ordenada, saberia disso, independente de todos os casos, né? Aí ele falava assim, na página, falava alguma coisa que eu nem me lembro mais agora o que falava. Eu sei que falava que... Deixa eu até procurar aqui para falar de forma correta para vocês, né? O que a página dizia. Ela dizia assim: abortar é a maior tragédia do nosso tempo e a causa pró-vida faz parte da batalha final entre Deus e Satanás. De que lado você está? Aí eu vi vários comentários, né? Mas eu até printei para os meus filhos espirituais um comentário que dizia assim: eu estou do lado do bom senso. Se Deus resolver me julgar mal por isso, Ele não vai passar de mais um hipócrita. Nossa, aquilo, sabe, veio o grito de São Francisco no meu coração: o amor não é amado, o amor não é amado. E uma página católica, pessoas que estão lá são pessoas que se dizem católica, né? E eu fiquei imaginando, lembrando daquela fase do grande milagre de Garabandal, né? Que Nossa Senhora prometeu em Garabandal, vai ser a iluminação da consciência, né? Aquele momento de iluminação da consciência onde as pessoas vão compreender. E aquilo que o Padre Paulo Ricardo fala muito pra gente, que quando as pessoas por exemplo, né, eu sou uma mãe de família aqui, né, só que eu vivo no pecado, eu sou uma mãe de família, eu gosto, né, do meu compadre João, gosto da minha comadre Cássia, tudo, né, aparentemente sou uma pessoa do bem, sou uma mãe de família, gosto dos meus filhos, mas eu vivo uma vida errada. Eu sou a favor do aborto, eu sou a favor disso, daquilo, outro, eu faço, às vezes, coisas para me dar vantagem, às vezes lá no meu trabalho eu faço algumas falcatruas, né, coisa que todo mundo faz, né, porque faz parte do mundo. No dia do meu juízo, eu vou ser julgada por isso, e eu não estou mandando ninguém para o inferno, entendeu? Eu não estou mandando ninguém para o inferno, só Deus tem esse poder. Mas vamos supor que dentro daquilo que né, de aborto, daquilo dos 10 mandamentos, eu fui para o inferno. Quando eu chegar no inferno, eu ser a comadre aqui, eu amar os meus filhos, tudo isso vai acabar. Em mim vai existir só ódio. Eu não vou ter arrependimento. Eu vou odiar verdadeiramente tudo. E eu vou odiar a Cássia, eu vou odiar o João, eu vou odiar os meus filhos. E eu vou fazer de tudo para levar eles para o inferno. Por quê? Porque meu ódio é contra Deus. Entendeu? Então isso é a iluminação da consciência que nós recebemos no dia do nosso julgamento. E a pessoa, porque às vezes fica com um sentimento assim, né, que fulano está no inferno. Aí coitadinho, no inferno tem um monte de almazinha coitada, tem um monte de alma que odeia a Deus profundamente. E se nós somos uma pessoa hoje que na desordem até temos aparência de bom, porque essas pessoas, elas estão ali com aparência de bom. Coitada da menina, gente, coitada mesmo, né? Qualquer pessoa, né, é hediondo o estupro. E fiquei sabendo ali pelas guardiãs do lar que descobriram que o pai e o avô também violentavam a menina, não era só o tio. Né? Então é hediondo mesmo, só que assim é como Garabandal vem dizer, é o transbordamento da taça, né? Aí tinha um outro exorcista que ele falava assim, que quando, e você pode pesquisar isso, né? Eu tô abrindo esse parênteses para vocês entenderem a desordem, né? Que eu estou mostrando a desordem do mundo para vocês entenderem onde chega, né? Dos sentidos, das emoções. Esse exorcista ele dizia que quando os abortos acontecem, cada aborto, nós oferecemos o sacrifício da Santa Missa, né? Para aplacar a ira de Deus, para nos ofertar. O sacrifício de Cristo é perfeito. Cada aborto é um sacrifício no altar de Satanás. E quando os abortos acontecem, eles abrem portas infernais, porque a gente sabe também, né, pela teologia, pela demoniologia, que o inferno está fechado, né? Que existem demônios pequenos, que são os demônios que estão nos ares,
né? Existem os demônios intermediários, que são esses que estão aí nos cosmos, né? Dos tronos das virtudes, como a gente aprende, né? E existem aqueles que são aqueles que estavam na presença de Deus, que eram os querubins, os serafins como Lúcifer, foram precipitados e trancados no abismo do inferno, né? E esses não podem sair a não ser por um propósito de Deus, uma permissão de Deus. E quando esses abortos acontecem, abre a porta desses infernos e esses demônios vêm para a terra para causar estragos enormes, né? Então, assim, olha só a gravidade do que nós estamos falando. E aí um exemplo como esse do que eu estou falando agora, né, de que a pessoa fala Deus vai ser um hipócrita, que não sei o que, tal. A desordem dos sentidos, essa engenharia social que vem acontecendo aí há séculos para nos levar a uma condição que nós estamos hoje, onde as pessoas elas adoram os animais, elas desprezam o ser humano, onde elas são sentimentais por qualquer coisa, é aquela geração jujuba toda, ela é feita para fazer o quê? Quando vier a iluminação da consciência, que é um milagre, né? Porque a iluminação da consciência ela acontece quando o véu se rasga, né, João? No dia do nosso julgamento. O nosso julgamento pode ser amanhã quando eu bater as botas, ou pode ser no dia que Jesus voltar. Isso é a iluminação da consciência. Mas está sendo prometido pelas profecias, né, de Nossa Senhora, de tantos santos que a gente vê por aí, uma iluminação da consciência antes do fim, né, que é o que o pessoal chama da profecia do avivamento. Cada lugar tem um nome, né? O triunfo do Imaculado Coração de Maria, Garabandal fala da iluminação da consciência, o pessoal fala a profecia do avivamento. Tudo isso é esse período de grande graça, onde a consciência vai se iluminar e muitos se converterão. Por quê? Porque é esse o desejo de Deus, né? Essa seria a última gota de misericórdia. O povo então vai ver, vai tocar com os olhos, né? Porque isso vai ser um sinal, né? O próprio Mateus fala, né? Que Jesus fala que no final e aí verão o sinal do Filho do Homem, né? Qual que é o sinal do Filho do Homem? A cruz, né? Então, e aí imagina que verão a cruz, e essa cruz vai ser uma iluminação da consciência, as pessoas se arrependerão. Muitos daqueles se arrependerão, mas o que acontece? Essas pessoas com esses sentidos tão desordenados dessa forma, que não conseguem nem mais ter um mínimo de controle sobre si, eles não terão o arrependimento de Pedro. Eles terão o remorso de Judas. Por isso que a profecia diz, e Padre Pio fala, e tantos outros místicos falam, que muitos se suicidarão, né? E por isso que Nossa Senhora não veio e se revelou logo esse milagre, né? Porque ela sabe que muitos não estão preparados. Aí eu pergunto, eu estou? Você está, João? Porque todo dia eu falo para o Senhor, eu quero purgar aqui. Eu quero purgar aqui, porque no dia da iluminação da consciência, que eu perceber os meus pecados, né? Porque, beleza, Deus ele vai ser misericordioso, eu estou rezando pelos meus, para aquelas pessoas da minha família que eu amo, pelas aquelas pessoas que já passaram pela minha história de igreja, e elas vão entender, ela vai ver e vai falar, nossa, era verdade, Deus é verdadeiro, eu quero me converter e tal. Mas se elas tiverem a disponibilização de Pedro, e chorar amargamente os seus pecados, como Pedro fez naquele momento que o galo cantou, e ele chorou os seus pecados, e pedir perdão, receberão a misericórdia. Mas existem muitos daqueles que estarão desesperados como Judas. E para que nós não sejamos essas pessoas que estarão desesperadas como Judas, nós precisamos ter o mínimo de controle possível sobre as nossas potências, sobre os nossos sentidos, né? Porque senão, gente, nós vamos estar como Adão e Eva, escondendo-nos de Deus, porque essa é a tendência do homem que peca. Nós pecamos, nós fizemos aqui, nós nos esquecemos de Deus e agora nós nos lembramos a consequência do pecado. Em vez de eu ir lá e pedir misericórdia e perdão, o que eu faço? Eu me escondo. Essa é uma tendência que é muito natural do ser humano. E existem pessoas que têm, por virtude, uma tendência natural ao arrependimento, né? Isso é uma virtude. Eu vejo isso muito nos meus filhos, né? E eu vejo que isso não é de mérito e nem de... não é mérito nem formação. É uma coisa que vem de tendência natural.
né? Eu tenho, dentre os meus filhos, eu tenho 2 filhos que a tendência deles é esconder. Né? A tendência deles são esconder qualquer coisa que eles fazem de errado, e eu tenho trabalhado isso de uma forma até muito dura, porque eu sei da importância disso para a salvação deles, para que isso não seja formado mais lá na frente, no seguinte sentido: não importa o que você fez, sempre a verdade, não o escondimento e o arrependimento. Né? E eu já tenho outros 2 que até se condena e já chega contando e já pede perdão, né? É de uma tendência natural, né? Assim. Só que o natural, pela consciência dada ao ser humano, é essa, se esconder, é essa atitude de Adão e Eva. Entendeu? Então eu queria que vocês entendessem hoje por que a gente está batendo tanto na tecla, Brina, essa coisa repetida sua, que desde 2007 você não para de falar de sentidos, desde 2007 você não para de falar de potência das almas. Será que a única coisa que você sabe falar? Não, é um apelo mesmo. Eu estou querendo abrir esse parênteses para que vocês entendessem o porquê que isso é importante. E tem uma mística que... Eu vi o relato dela esses tempos atrás. Se eu não me engano, ela é viva ainda. Eu esqueci o nome dela. Mas eu sei que vários bispos já aprovaram as visualizações dela. E ela conta que Deus deu a ela a graça, num testemunho dela, né? Deus deu a ela a graça de entender o que era essa iluminação da consciência. Né, que ela estava falando que ela viveu isso, né, que ela vivia tudo que ia acontecer. É uma mística, né? Ela era chamada a viver, porque tudo que a gente vai viver, todo o apocalipse, toda a história a gente vive no espiritual também, né? Nós vivemos o primeiro amor da igreja de Éfeso, né? Nós passamos por toda aquela fase, né, das igrejas dentro de nós, né, na nossa espiritualidade. Então ela teve essa graça, e ela falando assim, que ela entrou em desespero, que ela falava assim, eu entendia tudo e não sentia Deus, parecia que Deus estava fora de mim, e eu fui e me lembrei que o meu marido era um homem de Deus, ela conta. E que ela falava assim que a tendência dela era que ela queria pegar um carro e correr, sair para algum lugar, mas ela percebeu que era uma cilada do demônio, para que ela saísse da casa dela, para que ela desse cabo com a vida dela. Então ela ficou e ela foi lá e pediu para o marido dela, falando assim, coloca a mão na cabeça sobre mim, reza para mim, por favor, porque eu não tenho mais Deus. Se você tem Deus, me passa Deus, porque eu não sinto, e eu vejo toda a minha miséria, todo o meu pecado. E ela desesperada, o marido dela sem entender o que estava acontecendo, ele é uma pessoa comum, ele não era místico, né? E ele rezou sobre ela tudo, e ela não tinha paz, e aí ela foi chorando, ela foi pedindo que Deus tivesse piedade dela, e que Deus tivesse piedade dela, né? Ou seja, os sentidos naquele momento não experimentavam nada, estavam nus. Mas ela foi então para onde? Ainda restava nela a inteligência, a vontade ordenada pela inteligência, pela fé que ainda restava. Porque é tão forte, que mesmo uma mística com uma fé tão grande, precisou pegar um fiozinho para puxar aquela fé. E ela foi puxando aquela fé e foi pedindo misericórdia, misericórdia. Aí ela viveu uma das experiências místicas mais lindas, porque aí Deus veio com tudo, né? Aí o Espírito Santo veio e transbordou, que ela fala de uma forma que até hoje eu perco a fala ao sentir, mas antes ela sentiu tudo aquilo, né? E ela dando essa explicação, que seria isso que aconteceria antes dos fins dos tempos para salvar a humanidade. Aí eu pergunto para vocês, filhos, de que forma nós estamos nas nossas emoções, nos nossos sentidos, para poder acolher tudo isso que nós vamos viver e que não está tão longe? Eu não estou fazendo profecia nenhuma, eu não estou fazendo profecia, né? Eu só estou falando do que está por aí, porque se existem tantas coisas para acontecer ainda até o fim, né? Nós sabemos que
de 1000 anos, né, João, ou 100 anos, tal, que seja o fim, muita coisa está para acontecer. E muita coisa está aí para que as coisas acontecessem. Jesus falava, será que o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? Pior do que Sodoma e Gomorra nós já estamos. É o caso do que eu vi, por exemplo, na internet, no pouco que eu fiquei, onde os católicos com seus mais. E o que é o mais que o católico coloca ali? Eu sou contra, mas... Ai, Deus é o Deus de amor, Deus é o Deus de misericórdia. Mas o que é amor? O que é misericórdia? A pessoa tem os seus sentidos todos desordenados, não sabe mais o que é verdade. Não entende mais absolutamente nada do projeto original de Deus, entendeu? Então, gente, são coisas assim muito importantes que nós temos que ter consciência e buscar a nossa ordenação. Porque se nós não buscarmos a nossa ordenação, a ordenação dos nossos sentidos, nós estaremos sujeitos, né, a viver tudo isso e deliberadamente não sermos capazes de suportar tudo isso. Vou colocar aqui que no meu sair. Então, assim, ó, aí, o que acontece? Como a gente vê como Eva ali, entrou essa desordem. E essa desordem existe hoje em nós por natureza, né? Hoje nós sabemos que hoje, como nós estamos, nós não funcionamos da forma como Deus nos criou. Quem que funciona? Qual que foi a única criatura humana que funciona da forma como Deus criou? A Virgem Maria, porque ela foi criada imaculada, então ela não recebeu isso, né? Ela é o projeto original de Deus, ela é a nova Eva perfeita, sem mancha nenhuma do pecado. Por isso que é a nossa rainha, né? Por isso que ela é a mãe, né, de todos nós, está lutando tanto para nos trazer essa graça, né, de que nós nos convertamos. Então, essa desordem existe em mim, eu preciso ter consciência que ela existe em mim. Eu preciso ter essa consciência tão séria dentro de mim que eu preciso lutar contra ela. A minha luta nessa terra, a minha passagem nessa terra, quando a gente fala assim, é tão bonito, né? Quando a gente fala, eu sou um estrangeiro aqui, o céu é meu lugar, é de onde vim, onde eu vou morar e tal. É verdade, mas tem um propósito para você passar por aqui. Eu não sou deste mundo, é verdade, eu não sou deste mundo, eu não pertenço a esse mundo, né? A música antiga lá, acho que era do Padre Jonas, né? Eu sei, eu não pertenço a este mundo, né? Então, assim, é verdade tudo isso. Só que para que eu tenho que entender qual que é o sentido de eu estar aqui nessa terra. É para purgar. É para purgar, é para pagar. Porque se eu não pagar aqui e eu morrer na graça de Deus, eu não estou falando na santidade, estou falando na graça. Eu vou purgar no purgatório. Né? Então, assim, em mim existe essa concupiscência. Então, quando a desordem chegou em mim, veio em mim essa concupiscência, né? Que são os 3 prazeres, que é os 3 P's lá também, né? Que é do prazer, do possuir e do poder, né? Então, quando a gente pega os padres do deserto, eu vou trazer para vocês uma coisa que eu já cansei de falar muitas vezes, acho que dá tempo de eu falar rapidinho, né? Os padres do deserto, eles trazem essa questão da desordem para nós, em cima das concupiscências, que é tudo formado aqui na nossa mente. Como eu expliquei para vocês, como a gente viu o exemplo de Eva, né, de Adão e Eva, a serpente ela vem e seduz, e é pelos nossos sentidos. E aí geram em nós essas concupiscências. Por que o sentido? É o prazer, né? O prazer ele está muito associado ali à luxúria e à gula. É aquilo da minha tendência, da minha tendência animal mesmo, né? Da minha tendência animal. E os padres do deserto, eles chamam isso, né? Essas potências concupiscíveis, elas têm uns nomes gregos que é muito interessante. Que então, as primeiras 2 concupiscências, que é a libido amante e a libido possidendi. Eu não sei se os termos é assim, porque eu passei para o português, porque o grego é difícil, né? Aí
A gente vê depois em um outro momento. Que então pega esse prazer da carne, e aí esse prazer da carne que vai através dos nossos sentidos, e todos os nossos sentidos, eles são responsáveis por nos transmitir o prazer. Eu tenho o prazer do toque, né? Quem não gosta de um carinho, né? O abraço, tocar uma textura gostosa, a própria dimensão da sexualidade, ela está toda envolvida no tato, né? O tato, por isso que a cura do tato, na cura interior, ela é muito importante, né? Com as pessoas na cura da sexualidade, né? Aí aquilo que eu vejo, né? O que eu enxergo, muitas vezes me dá prazer também, né? Mas esse prazer ele capta, né? Ele capta e traz para minha mente, é aquilo que vai ali para as minhas potências, naquilo que eu vou formando no meu pensamento. O olfato, né? O cheiro bom, o cheiro ruim, tudo aquilo, né? Vai direto lá na minha memória também, faz registros direto na minha memória. Então o olfato está muito ligado à memória afetiva, né? Daquilo dos nossos afetos, e assim por diante, né? A gente vai falar depois um pouquinho de cada parte, né? O paladar, né? O paladar hoje é muito voltado só para o prazer, pelo prazer. As pessoas desconhecem o sentido do paladar como encontro com Deus, né? Porque todos os nossos sentidos é para quê? Para a gente encontrar Deus. As pessoas desconhecem o paladar como encontro com Deus. Hoje o paladar, ele tem um único objetivo: prazer. Né? Então o jeito que as pessoas se alimentam hoje, como as pessoas buscam o seu relacionamento com o paladar, é de uma desordem total, e é a primeira abertura, porque um puxa o outro. Da desordem do paladar vem a desordem sexual, e depois vem a desordem visual e tantas outras coisas, né? Então assim, isso são as explicações do Paros do deserto, né? Acima dos nossos sentidos, porque, como a gente explicou, esses sentidos aqui, a gente já falou lá atrás, são as interfaces para o nosso mundo interior, para o nosso software, né? Para a nossa máquina interna. Então, o que eu capto aqui do externo, eu levo para dentro. Eu levo como? Através dos meus sentidos. E tudo isso, misturado com as minhas potências inferiores, elas vão gerar em mim o quê? Afetos, sentimentos. Gera primeiro um sentimento, né? Por exemplo, eu sinto um cheiro, eu vou ter um sentimento. Eu posso ter um sentimento de nojo, se é fedido, né? Ou um sentimento de alegria, essa velhinha cheirosa aqui, né? Um sentimento de alegria. Eu posso ter, vai gerar em mim um sentimento. E esse sentimento, ele pode ser um sentimento que passa e que vai embora, ou pode ser um sentimento profundo, que junto com a minha imaginação, com a minha intuição, com a minha memória de outra coisa, vai gerar em mim um afeto. E esse afeto vai ser depositado na minha memória. Entendeu? Então, assim, esse é o sentido, é a razão dos nossos sentidos, né? Para isso que existem os nossos sentidos, e é por isso que a mortificação, como nós falamos na semana passada, é de extrema importância para dominar os nossos sentidos, né? Não existe outra forma, se não for a mortificação. Tem que mortificar, e tem que mortificar por quê, Brina? Porque não está no projeto original. E não adianta, nós temos isso, está desordenado. Está desordenado. Então, só estará ordenado novamente quando nós estivermos na presença de Deus, porque lá nós estaremos, para estar na presença de Deus, nós teremos que voltar para o projeto original. E como que nós voltaremos? É purgando aqui. Se não purgar aqui agora, vai ter que purgar depois, né? Então, por isso que eu dou tanta importância para a gente saber, porque tem muita gente que está vivendo a vida aí, ó, sem nem entender que você tem um sentido, que isso entra na tua cabeça, que isso gera alguma coisa, vai vivendo por viver como um animal, né? Porque os animais vivem assim, o cachorrinho está lá, e ele entrou no cio e ele quer cobrir, pode ser a mãe, a irmã, quem foi, e não tem importância nenhuma. Por quê? Porque não vem aqui para dentro e é processado. Ele não quer saber de onde ele veio, para onde ele foi, e se isso daí é certo ou errado. Ele é bicho. Nós não. Só que essas nossas atitudes hoje,
Como nós estamos vivendo o mundo, toda forma de amor é válida, e porque Deus quis assim, e porque você acha que Deus vai fazer coisa ruim. E esses pensamentos hoje são pensamentos que tiram de nós a nossa tendência ontológica, que nos coloca apenas no nível de animais, né, que vivem apenas por um instinto, mas nós não somos assim. Só que se nós formos apenas animais, como esse projeto global, como Satanás está trabalhando para que nós sejamos, mesmo quando a última gota da misericórdia de Deus for lançada sobre nós, nós desprezaremos a Deus. Nós olharemos para Deus e chamaremos Ele de hipócrita, chamaremos Ele de um Deus falso, de um Deus que não é amor, porque a gente nem sabe o que é amor mais. E seremos facilmente iludidos. Então isso é muito sério, é muito importante. E aí você tem também a potência irascível, né? Que é a libido dominante, que é então a soberba da vida, a terceira concupiscência, né? Jesus, ele foi... Jesus, que é homem também, mas é Deus, ele nos ensinou a vencer tudo isso, né? Porque na tentação do deserto, o Satanás tentou ele contra essas três concupiscências, né? Quando ele pediu para transformar a pedra em pão, era para satisfazer os apetites dele do prazer, porque ele estava jejuando e estava com fome. Quando ele promete todos os reinos da terra, era sobre a cobiça dos olhos, né? Porque tudo vai ser seu. A cobiça dos olhos é aquela quando a gente é vaidoso, quando a gente é ligado a dinheiro. Eu quero ter a melhor casa. Ai, eu vou fazer uma lipo para ser a melhor, aquela coisa toda, né? Então, assim, é quando nós não pensamos naquilo que é o correto. Nós queremos possuir. O possuir, exatamente. O pão é o prazer, os mundos do reino é o possuir. Possuir, exatamente. Eu quero possuir reinos, né? Então, eu quero ter a melhor casa, eu quero ter o melhor corpo, eu quero ter a melhor não sei o que, né? E aí o poder, né? Que é quando ele manda Jesus se lançar, né, para a balança de para baixo, que os anjos te segurarão, e Jesus vai e responde. Também a Bíblia também diz, né, não tentarás o Senhor teu Deus, né, não preciso tentar a Deus. Então é essa sede que nós temos de poder. Hoje, quando uma pessoa quer decidir sobre o aborto, quando ela quer decidir se a pessoa pode deixar de ser homem, é uma tentação contra isso, né, contra o poder, contra a soberba, contra a soberba da vida, né, é uma tentação direta contra Deus, de você querer tomar o lugar de Deus. E é isso que nós estamos fazendo. E é isso que nós fazemos muitas vezes no cotidiano da nossa vida em alguns momentos. Por quê? Porque isso existe em nós, eu preciso admitir. E eu preciso estar todos os dias, então, me mortificando para matar em mim essa tendência. Né? Para matar em mim a tendência de querer estar sempre bem, de querer ser amado, de querer, né? E tudo isso. Existe em mim, se eu não mortificar, isso vai crescendo e vai tomando proporções dessa desordem tão grande ao ponto da pessoa desconhecer o que é amor e desconhecer o que é Deus, né? Achar que Deus não ama, né? Não entender o plano de Deus para nós. Então, assim, né, como a gente falou lá, que a desordem ela trouxe o temor, né? E por quê? Porque a mentira, né, através da mentira, eles se esqueceram de Deus, né? E a gente, quando se esquece de Deus, começa a ter medo de Deus, então vem o temor. Ou seja, fugiu o amor. Porque São João mesmo, ele fala, né? A primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer: no verdadeiro amor não há temor. Antes, o amor lança fora todo temor. Né? Então, assim, o amor verdadeiro, ele nos mostra, e essa experiência de Deus, pois Deus, ele é amor, né? Ele nos dá a garantia, e essa garantia também nos dá o conhecimento de Deus e sabe da nossa miséria, da nossa pequenez. Então a gente se rende à misericórdia de Deus, pedindo perdão, se mortificando em tudo mais, né? Mas assim, então a gente entende, o que a gente entende com tudo isso? Que a gente peca é com a mente, né? Eu não peco com o corpo. Eu peco com o corpo, não, eu peco com a mente. Né? É pecado, por exemplo, a gente sabe que é pecado
a fornicação. É pecado a fornicação. O que aconteceu lá, por exemplo, entre aquela criança de 10 anos foi fornicação. Mas aquela criança não pecou. Por quê? Porque ela não quis aquilo, ela não tinha consciência daquilo. Né? Então não é o corpo, mas o corpo dela estava fornicando. Mas não é o corpo dela, entendeu? Então a gente peca com a mente. Né? A gente peca com aquilo que a gente desenvolve. É por isso que os padres do deserto, eles traziam essa questão dos pensamentos. E até os exicastas, né? Que é um ramo de monges do deserto, dos padres do deserto, que formava tipo um mosteiro lá, de padres pensadores também. Eles davam o nome desses pensamentos de paixões e demônios, né? Eles chamavam de demônios, porque eram os pensamentos que começavam a dominar a mente do homem, e esses pensamentos dominando a mente do homem ia levar ele ao cumprimento do pecado, né? Porque ia buscar através da memória, através da lembrança, né? A lembrança do quê? A lembrança do que comeu, né? A lembrança que aquilo é bom, a lembrança que aquele toque é assim, e assim por diante. Então, e até na questão da cobiça dos olhos e da soberba da vida também. Olha como que eu sou amado, olha como eu sou aclamado, olha como que as pessoas me veem, né? Olha como que é bom eu ter poder, eu faço, o outro obedece, e assim por diante. Isso, exatamente. Então, todas essas coisas, né? E aí, então, eles chamavam e chamavam também de... Aí, cada um é um nome grego também, que eu não sei pronunciar. Uns falam legismoi, outros falam legismoi. Eu já vi o padre Paulo falando legismoi. Mas, então, dentro disso, esses padres do deserto, eles catalogaram, então, 8 tipos de pensamento. 8 tipos de pensamento que estão todos associados com os nossos sentidos, né? Que é daquilo que a gente traz e produz os nossos sentidos para a nossa mente e formula o pensamento e formula todas as coisas dentro de nós, né? E esses sentidos eu vou dizer para vocês, né? Tudo no grego também, eu vou falar o nome grego e vou falar o que significa. Então, o primeiro é a gastrimargia, que é a gula. O outro é a filaguria, que é a avareza, a porneia, que é a luxúria, orgé, que é a ira, lupe, que é a tristeza, assídio ou assédio, tanto faz, que é a preguiça, quenodóxia, que é a vanglória ou vaidade, e a uperifania, que é o orgulho. No início da patrística da igreja, dos padres da igreja, eles tratavam esses tipos de pensamento. Então, eles combatiam na direção espiritual, eles procuravam ver que tipo de pensamento, que eles entendiam que esses pensamentos se alojavam na mente do homem e o dominavam, levando eles ao pecado e também muitas vezes influenciando até na sua própria personalidade. Né? Dependendo do tipo de temperamento que ele tinha, acabava interagindo na personalidade. Hoje a gente vê isso em vários estudos de personalidade, né? Não em um só, mas em vários. Então, assim, eles acreditavam nisso, então eles combatiam a isso. Então, eles procuravam fazer exercícios ascéticos, exegeses, né, para se combater esses tipos de pensamento. E quando a gente vai ver o estudo, né, dos padres do deserto para combater esses tipos de pensamento, são práticas ascéticas que estão todas ligadas à ordenação dos nossos sentidos humanos. Todos ligados à ordenação dos nossos sentidos humanos, que vai trabalhar também as nossas potências inferiores. Olha que interessante, né? Então, a gente vê que os padres, que eram aqueles excelentes psicólogos que existiam no início da igreja, né? Que falavam coisas que muito depois a psicologia veio tratar como ciência, mas eles já discutiam sobre isso. Eles têm todo um tratado sobre isso, né, de exercícios ascéticos. Para a gastrimargia, o que a gente faz? Né? E a tristeza, o que a gente faz? Tal. Isso é o estudo da patrística da igreja. É quando a gente traz para a nossa fé, alguns anos depois, né, veio o Papa Gregório, né, São Gregório, o Papa Gregório I, que ele pegou esses estudos, né, e
deu uma simplificada, não, ele entendeu, ele tirou, né, acho que ele tirou a tristeza, que ele entendia que a tristeza, ela misturava um pouco com a vanglória, se eu não me engano, né? Ele juntou e catalogou, então, os 7 pecados capitais que a gente tem hoje, né? Esses 7 pecados capitais, capitais vem de caput, que significa o quê? Cabeça, que é a mente, pecados de pensamento. Por quê? Porque a gente peca pela mente, né? Então ele catalogou tudo isso pra gente. Então hoje o que a gente tem na igreja de uma forma mais simplificada são os pecados capitais. A gente traz esse estudo dos padres do deserto, a gente vai ter como trabalhar os pecados capitais e mais um a mais aí que a gente vai ter, que é todo voltado aí pela ordenação dos nossos sentidos, que é o que a gente vai trabalhar na semana que vem, né? Que eu não sei se vai dar para tratar de 1, de 2, de 3 ou de todos, né? Isso a gente não tem como dizer. Mas eu quis dar toda essa introdução para vocês entenderem assim, que o porquê dessa necessidade e o como a nossa igreja, que é mãe, vem nos ensinando essa metodologia, que não passa por outro caminho a não ser a mortificação, como nós falamos no nosso encontro passado. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Júlia está falando que... ela está falando que o nome da mística que eu citei é Luz de Maria Bonilla, né? Para quem quiser ver depois, o áudio é bem forte. No YouTube tem vídeos com relatos sobre as revelações que ela recebeu, experiências que ela viveu. Acho que foi um desses relatos mesmo que você me passou, né, Júlia? Agora ela está fazendo uma pergunta. Bri, o que entra pelos sentidos não gera primeiro uma emoção e depois possivelmente um sentimento? É isso que eu expliquei, Ju, né? Talvez você tenha perdido um pouquinho do raciocínio, mas foi isso que eu expliquei, que ele pode gerar um sentimento e um afeto ou não, né? Porque ele vai gerar em mim vai gerar em mim uma reação, e essa reação normalmente é uma reação emotiva, né? Então, por exemplo, eu senti o cheiro, eu tive uma emoção que é o nojo, né? Se é uma coisa ruim, ou uma emoção que é uma saudade, porque aquilo me lembrou de alguém. Eu senti cheiro de missa, né? O cheirinho aqui, eu estou sentindo o cheiro de missa. E depende como isso for processado pela minha mente, como essa emoção ela pode ser passageira, porque tudo gera emoção na gente, né? E a emoção é boa, Deus criou a emoção. Tudo afeta, né? Exatamente, Deus criou a emoção por objetivos próprios dele, né? A emoção ordenada, ela tem um objetivo, como a gente já falou, o medo de nos prevenir, né? O nojo, né? Todas as coisas. Então, até a tristeza, né, tem também o seu motivo de ser e assim por diante. Então, essas emoções, elas é o que o sentido vai trazer para mim. E como essa emoção entrar na minha mente e for trabalhado dentro de mim, né, porque eu posso, por exemplo, eu senti cheiro de missa. E aí eu posso ficar me lembrando daquela missa que é assim, assim, assado, e trouxe uma memória minha. E esse sentimento meu, ele pode desenvolver um afeto, né? Porque o que é armazenado na minha memória são os afetos, né? Porque alguns sentimentos também, eles não são, lembra que a gente falou no encontro passado, que a minha memória, ela precisa estar bem ordenada, porque eu preciso processar tudo, porque aquele sentimento, por exemplo, que eu não quiser processar direito na minha memória, ele pode ir para o inconsciente, ele pode ir para o subconsciente e ser armazenado de forma errada, né? Então, assim, como eu trabalho esses afetos, é que vai atingir depois a minha vontade, né? Porque tudo isso está em função da nossa potência superior maior, que é a vontade. Porque, por exemplo, eu vou trazer para uma questão que as pessoas conseguem entender mais, que é mais um instinto carnal. Eu estou fazendo jejum, né? Aí eu chego aqui na comunidade
e está um cheiro maravilhoso de brigadeiro, né? Então a Cássia está lá na cozinha fazendo brigadeiro, aquele cheiro maravilhoso, só que eu não estou podendo comer, aí eu fico, aquele cheiro gerou em mim uma emoção, né? Ai meu Deus, né? Aquela ansiedade né? E aí eu fico lá, aquilo pode ficar na minha cabeça, ficar na minha cabeça. Eu começo a me lembrar. E a minha vontade está submetida entre fazer o meu jejum ou satisfazer a minha carne. Se a minha vontade for fraca, eu vou satisfazer a minha carne, entendeu? E vou lá e vou comer o brigadeiro. Ai, só uma experimentadinha. Eu vou às vezes até burlar regras, né? Que a gente vai arrumando jeitinhos. Mas se a minha vontade estiver forte pela minha fé, não, eu preciso desse jejum, eu tenho um propósito para isso, não importa o que for, eu não estou resistindo, eu preciso fugir daqui então, porque eu não aguento ficar aqui, eu vou me mortificar, eu vou ficar sentindo esse cheiro e vou ofertar para Deus. Entendeu? A reação é que hoje as pessoas não sabem nem o que é sentido de mortificação, de jejum, nem nada, né? Então nem processam isso. Mas isso vai gerar, o que vai gerar em mim o pecado, né? Dentro do meu pensamento, é exatamente a forma como eu vou reagir ali na minha vontade, né? Porque para ter pecado eu preciso deliberar vontade, né? Então a minha vontade, ela é feita então através do meu pensamento. Bom? Então eu acho que a gente acabou por hoje, né? Todas as perguntas respondidas, a Júlia está falando que entendeu. Então tá bom, gente. Então assim, que fique esse apelo, né? Principalmente aos filhos aí, que eu já vi isso tantas vezes. Se Deus está insistindo conosco nisso, é porque ainda não tá bom. É porque a gente ainda corre risco, né? Então vamos recorrer a esse manual de sobrevivência para nos prepararmos e também prepararmos os nossos filhos, né, para tudo que virá. Amém? Amém. Tem musiquinha para nós, João? Vamos cantar uma musiquinha. Eu te levantarei, eu te levantarei. Por ti no madeiro sagrado, aquele mesmo madeiro que Eva se estendeu para pegar o fruto do pecado, tu mesmo se dá no madeiro, no lenho da cruz para nos salvar e pagar o nosso preço. E nós sabemos que a nossa esperança e a nossa confiança está em ti, e só te pedimos, nos ajude a percorrer este caminho, nos ajude a ter coragem de olhar para nós mesmos, encarar a nossa desordem e mortificar, porque ainda a busca pelo prazer, ela fala tão alto em nós, a busca pelo prazer, ela fala tão alto no mundo,
que nós tantas vezes somos também seduzidos para isso. A busca do poder, a cobiça. Nos ajude o ter, o possuir. Ajude-nos, Senhor, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ajude-nos, nós que estamos nos propondo aqui a nos formarmos, que não seja um conhecimento apenas pelo conhecimento, mas que haja também a busca do conhecimento andando em paralelo com a prática, porque se não nos mortificarmos, não nos purificaremos. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria e de São Miguel, nesta quaresma de São Miguel, nós queremos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa ir nos lares de cada pessoa que nos acompanhou, possa vir sobre todos nós e pela força da Trindade Santa nos colocar no caminho reto, na busca da purificação.